Imagine o seguinte, você está em um dos maiores eventos de games do planeta e simplesmente passa um anúncio de um game com uma promessa muito grande, com gráficos revolucionários, gameplay autêntica, veio para bater de frente com a franquia GTA. Você fica à loucura porque você deve estar percebendo, caraca, nenhum outro jogo na história conseguiu chegar a falar esse tipo de coisa, a querer bater de frente. Quando o jogo é lançado, não tem nada a ver com o trailer. Simplesmente todas as promessas que foram prometidas foram tudo mentiras. Até hoje é assim, mesmo com a nova atualização, geração que vem chegando, nada muda. Você deve estar se perguntando, nossa, Toff, mas isso é normal de isso acontecer hoje em dia. Por que você quis dizer isso aí? Porque foi simplesmente na E3 de 2012. E é exatamente o que você está pensando. Estamos falando de Watch Dogs. Watch Dogs não foi só o primeiro, mas também ele é um dos jogos que chegou a esse patamar de querer enganar nós que somos consumidores. A gente teve um bom exemplo também do Cyberpunk. E agora, né, como o meu áudio deu uma bugada, eu tenho total relevância de falar isso aqui. E mais uma vez, temos mais um jogo adiado que foi o GTA 6. Tudo que tá acontecendo condiz muito com o que eu tenho pensado recentemente sobre as empresas que estão nos enganando. E o buraco é muito mais embaixo do que parece. Eu, por enquanto, tô passando um pano, tô passando só a parte de cima. Mas logo eu vou postar um vídeo falando sobre um buraco mais embaixo. Inclusive tem a ver com muito mercado de skins que tem pelo mundo. Mas bem, hoje vamos falar sobre o principal fato que são as empresas, né, grandes que a gente gosta, né, Xbox, PlayStation, e como eles estão nos manipulando, cara, para que nós, no futuro, teremos que pagar muito mais caro, não só pelos consoles, mas como pelos jogos. E o fato de que, tipo assim, a gente às vezes é enganado pelas coisas que vem acontecendo no mundo em geral, é o marketing. A equipe de marketing, pessoal, é a parte mais importante de uma empresa. São eles que vão controlar a distribuição do produto, certo? Aquela propaganda, anúncio que a gente via na televisão. Skol! Um pouquinho, né? Eles que vão calcular extremamente a nosso pensamento, como a gente vai querer reagir àquele produto. Ondas cerebrais. E não se engane, eles estão de olho em todo o público, seja você que não goste, seja você que talvez goste, você que goste, você que gosta muito e chega ao nível de fanboy. Um dos principais modelos que deu pra gente entrar vamos entrar agora no mercado antigo, né? Vamos se falar dos anos 80 a 90. Parece hoje em dia comum, né? A gente vai comprar um videogame e tem que vir um jogo junto. Bom, pelo menos a maioria das pessoas dê preferência a isso. Ah, comprei um Xbox, eu quero que o Xbox venha com o Diablo 4 junto. Comprei um PlayStation, eu quero que venha com o Spider-Man, com o God of War e entre os outros, né? Antigamente, nos anos 80 e 90, quando isso começou, isso foi um estouro. E começou, né, principalmente pela Nintendo e a Sega. A Nintendo trouxe daí, inclusive, nos Game Boys, né, que tinham aquelas versões que tem os Pokémon, né, tem o Firehead, isso daí. Mas ele se encaixa perfeitamente, não quero dizer. Cada tipo de Game Boy tem uma diferença de Pokémon. Ou seja, se você comprasse um, você ia ser único só de um Pokémon. Comprasse outro, ia vir outro Pokémon. Ou seja, se tornava algo mais exclusivo. Basicamente, o dinheiro que você estava se gastando ali, valia mais a pena, né? Afinal, era só você que ia ter aquele console, pouca gente ia ter aquela raridade. Era um console, naquela época era difícil de se craquear, não é tão fácil como hoje, né? Emular no seu celular, se não me engano, não é mesmo? E a SEGA simplesmente deu a incrível ideia de trazer os jogos nos consoles deles. Você vai lá, você comprava um Mega Drive e vinha dele o Sonic, vinha dele outros jogos específicos da SEGA. Ou seja, a SEGA começou com esse negócio de comprar console e já vir com o jogo. Se eu não me engano, quem começou com isso aí foi com o SEGA 16 bits. Se eu não me engano, foi isso aí que começou a vir jogo dentro do console em si. E bom, naquele tempo, era uma das maiores estratégias de marketing que uma empresa tinha. Não é à toa que se você comprasse um Super Nintendo, ele não vinha com o jogo. Ou seja, quem teve essa ideia foi a SEGA deixou o próprio pra ela. E quem, tipo assim, a Nintendo teve a ideia de só lançar os consoles com Pokémon. Lógico, com o tempo foi evoluindo. Hoje em dia a gente tem consoles que vêm com jogos. A Nintendo, por exemplo, tem lá a edição especial do Link, tem do Mario Bros, isso e aquilo. Então, naquele tempo, digamos assim, né, o consumidor, ele era muito, muito necessário. A gente era necessário naquele tempo. Não tô dizendo que só a gente, mas quando lançava, por exemplo, um Super Nintendo, o foco do Super Nintendo era só jogar. A mesma coisa com o Sega, a mesma coisa com o PlayStation. E também era um mercado novo, né? Então, a estratégia naquele tempo se utilizava para isso. Hoje em dia você vai comprar um console, o console é o preço da sua cara, aí eles vão lá e me metem uma edição especial que não tem nada a ver. Edição especial de 30 anos da PlayStation, dando exemplo
exemplo aqui, né? Que é o PlayStation 5 Pro. Beleza, mas o que vem nele? Ele é apenas um console pintado de cinza. E é isso aí, irmão. Você vai ter um console pintado de cinza. Ah, mas é uma coisa de colecionador. Beleza, é uma coisa de colecionador. Mas pra nós que somos consumidores, qual que é o sentido de ter aquilo lá? Faz algum sentido pra você? Eu podia muito bem comprar um PS5 Fat, tirar a tampa dele, pintar de cinza, ou até mesmo um Pro. Tirar a tampa dele, pintar de cinza e pronto. Ou simplesmente a Microsoft lançando um console com 500 GB de espaço e depois me lança um console com 1 TB. O mesmo console, não mudou nada. É simplesmente uma versão preta dele e que vem com 1 TB. E tem a versão branca que vem com 500 GB. 500 GB hoje em dia, gente, se você vai instalar um Call of Duty, ele já ocupa metade desse espaço inteiro. Fora o sistema que já vem no Xbox, né, que já ocupa boa parte da giga deles. Microsoft não tem esse negócio de lançar aí console especial, isso e aquilo. Eles de vez em quando fazem umas coisas que é sem sentido, tipo Série X branco, Digital Edition. Não tem nem CD. Pra quem lançar, né, uma versão com mídia física, já lançava logo tudo digital, que fazeria mais sentido pra Microsoft, já que hoje em dia a maior fonte de renda deles é do Game Pass. E pra piorar, mais um exemplo a ser utilizado é quando a Sony colocou 8K na caixa do PlayStation 5 no lançamento e depois eles tirou. Isso pra mim é cuspir na nossa cara e falar aqui, ó, como vocês são um bando de otários e nem percebeu que você tirou. A distribuição, galera, dos consoles não se dá só à empresa, né? O marketing em geral. Se vem também das pessoas que são faladas dela. Eu vou entrar nesse mundo que é um mundo bem difícil de se falar, que é a corrupção. Por incrível que pareça, tem muita gente que leva a opinião dos outros, que é escrita no Twitter, tinha que ser lá, a sério. Ainda mais quando é de jornalista, meu amigo. Como que eu vou explicar isso pra vocês? As empresas lançam jogos, nós que somos do público, a gente quer ouvir opinião antes de comprar, principalmente se você é um trabalhador médio igual eu. Ou lançou, por exemplo, o Assassin's Creed Shadows, dando exemplo aqui, né? Muito legal, gostei dos gráficos, mas vamos ouvir a opinião, né? Eu, pelo menos, vendo as gameplays, achei legal, vamos ouvir a opinião do público. Você simplesmente pega um Ctrl-C, Ctrl-V dos jornalistas, falando a mesma coisa, e o engraçado é que ele não deixa o ID que ele jogou o console, não deixa gameplay, não deixa a Steam dele que ele jogou o jogo. E eu fico te perguntando, será que esse cara realmente jogou o game? Será que esse cara se deu o trabalho de instalar isso no console dele, sentar no sofá, onde importa, pegar o controle na mão e jogar? Ou será que é simplesmente as empresas foi lá, mandou um dinheirinho a mais, pediu pra falar bem? Ou né, o cara tá puxando a bola, né? Puxando a famosa bola e falando, ah não, é bom que eu vou continuar recebendo mais jogo, eu vou continuar recebendo mais coisa. Eu tava analisando recentemente as opinião do pessoal, né? Principalmente na parte do Assassin's Creed Shadows, né? Que tem aquela famosa cena, né? Que a gente tem no Japão feudal, né? Que o personagem fala, ah lá, o Eludelo, né? E todo mundo achou estranho. Eu achei estranho. Eu acho que você também acharia estranho. No Japão feudal, o cara falar uma coisa dessa. E eu achei que esse é algo que o pessoal iria comentar. Uma coisa que o pessoal iria criticar. Mas não. Simplesmente eles dão a opinião deles de passando um pano como se ele nunca existisse dentro do jogo. E vida que segue. Sendo que isso não, isso é uma parte no jogo, entendeu? Isso tá lá. Você tem que jogar aquilo lá. Não tem como você deixar aquilo de lado. E o engraçado é que a corrupção não começa só nele, pessoal. Começa nas empresas também. O bom exemplo é que se você já olhou muitos jogos recentemente, tendo esse lado mais twitteiro, você vai jogar um jogo, por exemplo, de época medieval, um jogo onde você é um dragão, um bicho, é isso e aquilo, e a pessoa, um jogo, ele se baseia muito mais em contar o gênero da pessoa do que contar a história do jogo. Meu amigo, eu tô cagando o gênero da pessoa, não tô nem aí se o cara é homem ou mulher, eu quero saber da história do jogo. Eu criei meu personagem, eu quero que o meu personagem se interaja nesse jogo. E não tem isso aí em muitos jogos que são lançados hoje em dia. Hoje em dia parece que nossos personagens, galera, eles são irrelevantes. Sabe quando você tem aquele modo que você customiza seu personagem, você pode fazer o que você quiser e isso e aquilo? Parece que seu personagem é irrelevante. Já parou pra ver isso aí? Você cria um personagem e a única coisa, ele parece que é um figurante de jogo de esquina. Ele tá ali só pra tá ali mesmo. E não tô só falando dessa parte de querer brigar por causa de, ai não, você tá pegando muito no pé por causa do gênero que os caras ficam comentando, cara. Quando lançou Assassin's Creed Unity, muita empresa, pessoas, jornalistas passaram pano pra ele. Um jogo que já foi lançado, o jogo foi lançado falando que ia rodar 960p num console que rodava 1080. Como que você vai defender uma coisa dessa? E o Cyberpunk, então? Vamos falar do Cyberpunk? Os imensos bugs, os imensos disso, daquilo que tava tendo, e todo mundo tava lá comentando, não, esse jogo é perfeito. Esse jogo aqui, nossa, uma delícia esse jogo. Ai, eu fico pirado. Irmão, o jogo no Xbox One não rodava. Você tem ideia de que você comprar um jogo, o jogo não rodar no seu console? Só pode ser brincadeira uma coisa dessa, cara. É brincadeira! E ainda por cima os caras vão lá e defendem isso aí. E aproveitando que eu tô entrando nesse tópico, galera, a gente sabe que o que molda o jogo somos nós, que é o público.
com certeza a maioria das coisas que estão acontecendo com os jogos de hoje em dia é tudo culpa nossa, sabe? É a gente que aceita as coisas como são e a gente não erga a mão pra cima pra reclamar. Eu vou dar um exemplo aqui, o adiantamento do GTA 6, isso não devia ter acontecido, cara. 10 anos. Eu não acreditei nisso aí, né? Não sei quem foi que acreditou nisso, mas tudo bem. 10 anos de produção do GTA 6 e o pessoal me vira e fala que não, vai ter que adiantar mais um pouco. Será que eles não tinham noção que o GTA 6 iria ser esse jogão? E ele ser esse jogaço e ficaram 10 anos demorando pra lançar e agora vai pra mais um ano? Não é 10, né? Chega a ser 12. 12 anos de produção, agora vai pra 13. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa, me desculpa. E com certeza isso é tudo culpa nossa. A gente tem também um bom exemplo, seria as empresas que lançam um jogo repetitivo. Todo ano, mesmo jogo de futebol, todo ano, mesmo jogo de tiro, mesmo jogo de luta. E o que a gente faz? A gente aceita, a gente vai lá, a gente compra, a gente acha que isso é tudo bonito. Se você não faz isso, meu amigo, parabéns. Você é um cara que, olha, você tá fazendo sua parte. Mas o mais engraçado é que quando a gente sabe que a gente não vai vencer essa guerra, que pra vencer uma guerra dessa, a gente precisaria do apoio de todo mundo, mas não tem. O Nintendo Switch, por exemplo, 2, foi lançado aqui no Brasil por 4 mil conto. Cara, 4 mil conto num console que não fica nem na sua estante, se anda com ele por aí. A chance de ser roubado isso aqui no Brasil é 99%, é lá ainda. 1% é se o cara não bater em você e quebrar ele na sua cabeça. E a gente tem, né, o efeito Mandela disso tudo, né? Ah, opa, a Nintendo aumentou o preço, a Sony vai lá e aumenta, né, a PS Plus. Aí a Microsoft vem e aumenta o preço de tudo, console, jogo, isso, aquilo. Fala, cara, o que tá virando isso aqui, mano? Né, o David Jones falou um negócio no vídeo dele que eu concordo plenamente com isso. Esse aqui é a pior década de games, cara. Essa aqui é a pior geração, desculpa. O PS5 e o Xbox Series dessa época são os piores consoles que eu já vi na minha vida. Não tô brincando, que geração lixo, cara. A gente não tem jogo, a gente não tem anúncio de nada, entende? Porra, mano, se você for pegar de antes pra cá, cara, sei lá, o PS4 em 5 anos ele já tinha God of War, tinha isso, tinha aquilo lá, e a gente aqui não tem nada. Quando era pra lançar um jogo grande, o jogo grande ele foi adiado só pra trás, cara. A gente fica cada vez mais pra trás. Aí quando a gente acessa a pirataria, a gente acessa isso, a gente desbloqueia o console, e o errado é quem? Somos nós. Não. Você que é o errado, cara. Você desbloqueou, você tá fazendo isso, se fale tudo é culpa sua. O que a gente pode fazer? Um jogo normal hoje em dia tá custando 300 conto. Você vai aumentar mais o preço? Vai aumentar pra 400, 500? Eu tenho um dó, então, se eu lançar uma Deluxe do GTA 6, o preço que vai ser Deluxe do GTA 6 vai ser o quê? 700 pau? É complicado, cara. A gente só pode chegar a uma conclusão aqui. O que eu mais recomendo pra você se fazer, você é um cara que luta todo dia, acorda cedo pra ir buscar o pão de cada dia na sua mesa, ter paciência, irmão. Eu espero que isso tudo passe. Faz igual eu, quando chega... Eu, por exemplo, não compro mais jogo no Xbox. Eu tenho um Xbox em casa, mas eu compro o jogo no PC mesmo, que vale mais a pena. Compro um jogo Deluxe por, sei lá, R$30. É mais vantajoso pra nós. Mas o vídeo sobre como as empresas nos enganam tá aí. Deixe seu like aí se você gostou. Lembrando que cada like é um carinho no Chico. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e bye.